muito feliz, pessoal, de estar aqui. Sobretudo, queria primeiro agradecer a palestra, que eu fiz o pedido, João e Jorge, pelo trabalho que eles vêm fazendo, maravilhoso. E eu posso dizer assim que eu estou muito encantado, porque o que eu luto por fazer lá em Pernambuco, e eu vou mostrar que a gente tem algum tipo de sucesso, vocês estão fazendo aqui de forma brilhante. Porque vocês estão misturando ensino, pesquisa e extensão de forma integrada, associando programas do governo federal, prefeituras. Então, vocês estão num lugar realmente privilegiado, vocês alunos, e nesse contexto eu parabenizo todo mundo que está trabalhando nesse projeto. E aí fui convidado para contribuir. E aí, para eu contribuir, eu vou contar um pouco da minha história, e a minha história tem a ver com software livre. Porque no doutorado, que é uma coisa que une eu e o Jorge, é que eu conheci meu orientador, que é uma pessoa muito aficionada em software livre, fundou o projeto Amadeus, que é um ambiente de ensino à distância, e na época que eu fui para o doutorado, ele disse: Genésio, eu quero que você faça o seu case do processo de desenvolvimento dentro do ambiente Amadeus. Então, eu participei das origens do projeto Amadeus, estava lá quando o projeto Amadeus era 5 pessoas se reunindo para saber que aquilo ali era uma ideia do que a gente queria fazer um dia. Enfim, terminei meu doutorado, assumi a coordenação de uma universidade privada lá em Recife. E no primeiro dia que eu assumi, os alunos estavam fazendo greve. Mas não era uma greve normal, não. Parecia black box mesmo. Os caras estavam no meio da avenida, queimando pneu e chamando a Rede Globo. Eu disse: rapaz, onde é que eu fui me meter, né? Aí eu disse: eu quero 3 representantes de cada turma minha dentro do auditório. Você está louco, Genésio? Você vai reunir 3 alunos no meio da... Não, eu quero. Coloque todo mundo no auditório. E fez um auditório como esse, com líderes de turma. E o que é que vocês querem da faculdade? Pois todo mundo dizia exatamente o que essa faculdade tem. Professor, eu quero inovação na faculdade. Professor, eu quero empresas dentro da faculdade. Professor, eu quero trabalho com células acadêmicas dentro da faculdade. Então, eu vi, coloquei no quadro todo mundo que estava falando e disse para eles: agora vamos fazer isso. Porque eu estou assumindo a coordenação e eu conto com vocês para a gente fazer. Porque vocês têm que fazer parte do processo de realização. Você não pode esperar que o professor vá oferecer, a faculdade vai oferecer tudo de graça, né? É a autonomia de vocês, é a produtividade de vocês. Isso é empreendedorismo. O que é empreendedorismo? O comportamento empreendedor das pessoas, né? Aquelas pessoas que não esperam as coisas acontecer. Faz as coisas acontecerem, né? E aí, graças a Deus, que foi uma surpresa, porque eu digo a vocês, eu fiz isso porque era a única alternativa que eu tinha na época. Eu não tinha outra coisa a fazer do que isso, mas, para minha surpresa, isso teve uma grande repercussão, um grande destaque, né? Para vocês terem uma ideia, um desses alunos, a gente criou o Congresso Pernambucano de Empreendedorismo dentro da faculdade, a partir dessa iniciativa. Então, até hoje, se vocês forem em Recife para o CEPEG, Congresso Pernambucano de Empreendedorismo, que hoje é o pessoal que faz o Papo Universitário, é um grupo surgido desse grupo. E, além desse daí, eu ia dizer, surgiu uma célula de software livre. Um aluno chamado Marcelo Eden levantou a mão e disse: Genésio, mas tem aqui pessoal da Microsoft, eu quero fazer também software livre, porque eu vou ficar só célula acadêmica Microsoft. Ótimo, vamos. Aí, como é que eu conhecia só o pessoal do Amadeus? Então, Marcelo, primeira ação, você vai reunir 5 alunos, você vai fazer um estágio lá na Federal para trabalhar no Amadeus durante 1 mês. E depois você volta. Você consegue isso para mim? Eu consigo. Então, Marcelo e mais 3 alunos estavam dentro do projeto Amadeus, que era o projeto que eu participei no doutorado, e 1 mês depois eles voltaram. Resultado da história. Marcelo, 6 meses depois, estavam com uma bolsa da Google. Conseguisse uma bolsa, foi da Google, trabalhando num projeto internacional, onde eu estou contribuindo lá, incrementando um projeto da Google, né? 1 ano depois, o próprio projeto Amadeus nos deu uma placa como se fosse o selo Amadeus Gold, de contribuições no projeto Amadeus, por esse grupo de alunos. Ano passado, eu estava na Campus Party, dando palestra, já com esse projeto de destaque, vou mostrar para vocês como é que ele evoluiu. Marcelo estava lá. Opa, Marcelo, tudo bom? Estou formado, Genésio. Hoje eu trabalho apenas com software livre e eu gerencio uma equipe internacional de desenvolvimento de software.
Então, entra no Google, bota Marcelo Edno, vocês vão encontrar que ele está trabalhando com gestão de projetos, etc. Então, é uma perspectiva de empregabilidade, de desenvolvimento. Agora, você tem que dar o seu passo. Cabe a você ir atrás, porque se você ficar esperando as coisas acontecerem, por mais que tenha um ecossistema de apoio, isso não vai trazer o desenvolvimento para a sua vida que você precisa. E aí, eu falando do Células Empreendedoras, que é esse projeto que eu criei, disseminação da cultura, da proatividade, né, seguindo o mestre Paulo Freire, que é pernambucano, para que a gente desenvolva a autoestima dos alunos. Esse projeto começou a ter a participação de outros alunos de outras universidades, de outras disciplinas. Aí foi quando eu gosto muito de falar dele, que tem que ter homem e mulher, mas tem que ter homem e mulher de administração, de computação, de design, de gastronomia, de robótica. Porque qualquer ideia que a gente faça, qualquer serviço que você ofereça, é todas as áreas do conhecimento que estão envolvidas. Mas, infelizmente, de alguma forma, a gente segmentou o conhecimento nas universidades. Então, quem faz administração só conhece gente que faz administração. E aí você vai fazer uma ideia, um projeto, e só com gente de administração não vai resolver. Então, nós temos que dialogar com as pessoas de administração, temos que dialogar com as pessoas de design. E muito bom o projeto que eu vi aqui, que era professor de uma universidade com um laboratório de design, né? Então, precisa disso. Esse projeto cresceu. Hoje, a gente ganhou um prêmio Educação Empreendedora Nacional da Endeavor, que é a maior entidade mundial de apoio ao empreendedorismo. Com esse prêmio, a Endeavor nos passou a dar apoio. E hoje eu distribuo semestralmente 1.000 licenças da melhor plataforma de ensino de empreendedorismo do Brasil, que é o Bota para Fazer. Distribui aí, as pessoas que vão estar associadas ao Células podem ter essa licença esse semestre. Aí eu já estou garantindo essa Jorge, a João também para isso. Além disso, um desses alunos, a gente também já ganhou o prêmio Santander Universidades, Economia Criativa. E estou dando uma notícia nova para vocês, que essa semana, devido até à repercussão desse projeto, eu fui convidado para ser o gestor da feira Startup Makers, que é a nova área da Campus Party Recife. Ou seja, na verdade, é a nova área da Campus Party, só que eles experimentaram isso em São Paulo e me chamaram em Recife. Então, veja, pessoal, como é a iniciativa de você dizer, de vez de você esperar as coisas acontecerem, você, eu quero resolver o problema. Né? Você tem uma prefeitura aqui de uma cidade que tem vários problemas, mas essa equipe podia dizer, não, eu estou um pouco me lixando para o problema que está acontecendo, não quero resolver. Mas existem muitos problemas. Então, se você vai em direção de resolvê-los, então isso é um perfil empreendedor. Mas aí, o perfil empreendedor, você precisa de se capacitar para isso, aprender a conceber ideias, depois aprender a vender a ideia, a formatar a ideia, a desenvolver a ideia, a como você se projetar pessoalmente com suas próprias ideias. Essa é a diferença. É uma pessoa que vive das ideias dos outros ou vive de suas próprias ideias. Essa pessoa que vive das próprias ideias tem muito mais autoestima, tem muito mais valor, sabe muito bem colocar o seu valor em todo lugar que caminha. Né? E o professor César deu uma aula aqui, eu inclusive fiquei anotando tudo que ele falou, porque é importante, dentro dessa perspectiva do software livre, a gente continuar com essa perspectiva do empreendedorismo. Né? Então, hoje à tarde a gente está fazendo um grupo para começar as ações dos Células Empreendedoras, que é esse primeiro passo para eu poder contribuir, né, dar um pouco mais de apoio, complementando um trabalho belíssimo que vocês já estão fazendo aqui com software livre. E abrindo as portas para a Campus Party, não só na feira, mas eu acredito que a Campus Party tem muito foco em software livre, tem muitas palestras, muito conteúdo, tem gente que é campuseiro e está lá só para trabalhar com software livre, e abro as portas também para Pernambuco, receber vocês. Tenho muitos contatos com pessoas de Pernambuco que trabalham com software livre. Enfim, estou aqui para ajudar e parabenizar. Acho que não tem nem comentários para a palestra dele. Eu quis só agregar um pouco ao que eu estou fazendo para que a gente possa abrir a mesa e vocês perguntarem e a gente debater sobre o assunto. Tá bom? Parabéns a todo mundo.
Obrigado, professor Genésio. Obrigado, César. Eu gostaria, nesse momento, de abrir. Nós temos ainda aí 10 minutinhos para perguntas. E aí, César, parabéns, né, de Obrigado. novo, né? Como Igualmente. sempre, né? Podendo passar essas informações, esse conteúdo tão rico aí para as pessoas que talvez não tivessem esse conhecimento, principalmente da filosofia, do nosso ideal, né? Do quanto a gente fica contente com isso. Eu queria ver mais ou menos como é que estava a sua percepção, né? Depois dessa movimentação que tem acontecido aqui na região, né? De como que você analisa, né? Um retorno de conhecimento aqui dentro mesmo, né? Por exemplo, você visualiza alguma expectativa da gente, em um curto período de espaço de tempo, ter algum software público disponibilizado por empreendedores daqui, pelos municípios? Eu queria te ouvir um pouquinho essa parte também, de que você acha que está nessa expectativa aí agora da gente ter efetivamente mais softwares, né, daqui da região, enfim, dentro do ecossistema também, dentro do modelo aí. Perfeito, obrigado pela pergunta, Felipe. Eu sou um cara assim muito transparente, muito aberto com relação aos meus sentimentos, às vezes até demais. Teve um cara que uma vez fez um cara que era um militar colombiano, fez um profiling meu e falou que, pela forma desse jeito de eu ser assim, eu sempre trabalho com a guarda muito aberta e, por isso, estou sempre muito sujeito a levar soco. Eu falei assim, olha, tudo bem, na média tem funcionado, então eu sou assim mesmo. E o Felipe fez essa pergunta aqui, eu comecei essa apresentação assim, eu estava bastante emocionado com tudo que está acontecendo aqui, em função de algumas coisas que aconteceram muito rápido, desde que eu tive o primeiro contato com o professor Cavalcante, o professor Cedras. Uma das razões pelas quais eu vim aqui para a região Nordeste foi para trabalhar em alguns editais do Tecnova, e eu fui primeiro para Maceió. Lá as coisas não aconteceram, aí eles, sabendo que eu estava aqui, falaram, olha, a gente está trabalhando aqui num edital para o Tecnova também, de uma residência em software público com estudantes da instituição. Aí, nossa, foi um amigo que nos apresentou, inclusive, que foi o Cláudio, que trabalhou conosco lá no Ministério do Planejamento. Então, aquilo assim soou como música para os meus ouvidos. Logo na segunda vez que eu conversei com eles, já foi um hangout com todos os alunos que estavam trabalhando nesse edital, que tinham criado uma empresa que era a Cisvale, e aí eu os ajudei a escrever o edital. E enquanto eu escrevia, a gente foi trocando muitas ideias, e foi logo em seguida que aconteceu a minha palestra de Scrum aqui. Então, claro que uma das coisas que aconteceram dentro da empresa foi também a adoção do Scrum como metodologia, não só de desenvolvimento, mas da própria gestão ágil ali da empresa. E aí a gente começou a ver várias oportunidades que estavam acontecendo, e as coisas aqui nessa região aqui de Juazeiro, Petrolina, no Vale de São Francisco, estão tomando um corpo e uma velocidade, e eu acho que isso se deve muito ao fato da universidade ser o agente de desenvolvimento de fato da região, e essa mentalidade aberta aí desse corpo acadêmico que comprou essa ideia do software público e livre, e mais do que isso, viu nisso uma oportunidade para os alunos empreenderem, trabalhando e mantendo essas pessoas, mantendo esse talento todo aqui na região. Eu achei fantástico. E aí o Felipe falou assim, qual é a perspectiva que eu vejo aí de futuro, de contribuição dos softwares que vão ser desenvolvidos aqui. Posso falar, Eugênio? Caio? Felipe, posso? Então tá. A Cisvale desenvolveu um sistema de gestão, um sistema de presença para escolas. A questão ali do diário escolar automatizado. É um sistema assim que toda instituição de ensino de qualquer porte precisa, e é uma primeira forma de começar a automatizar a gestão educacional, e a partir daí
Tem vários outros produtos aí que estão, depois eu posso contar mais sobre isso, mas é uma entrada para vários outros produtos que já estão no software público também. E esse sistema de gestão de presença está sendo colocado no repositório e será imediatamente entregue ao portal do software público, já como uma primeira contribuição aqui da região para o portal do software público. E pode ter certeza, Felipe, vai ser a primeira de muitas, porque não só o talento, mas a energia que eu estou vendo aqui nessa região e a receptividade que eu estou percebendo com relação ao desenvolvimento de tecnologias livres está muito grande. Eu estou mesmo muito emocionado com o que está acontecendo aqui. Eu sou muito grato ao professor Cedraz, ao professor Cavalcante, professor Rômulo, não sei se está aqui também, está assistindo. Então, todo esse corpo acadêmico aqui, que foi muito receptivo e que logo me apresentou para os alunos que tem esse espírito empreendedor aqui, que é invejável. Eu acho que vocês estão vivendo um momento aqui que é muito importante e, de fato, respondendo a pergunta do Felipe, eu acho que o Vale do São Francisco vai fazer a história do software público. Vai ser o Vale do Software Público, vai ser o Vale do Software Público, isso aí. Obrigado. Muito bom, Brod. Obrigado. Mais alguma pergunta? Enquanto o pessoal estava pensando numa pergunta, eu vou falar sobre uma coisa que é importante, que Ontem, por exemplo, eu estava falando com o gestor das incubadoras do Porto Digital. Hoje existem muitos apoios para quem tem ideias. Tem incubadoras, aceleradoras. Existe um programa do governo federal chamado Startup Brasil, que é uma rede de aceleradoras em todos os cantos, né? Existe também hoje uma área do governo que se chama Economia Criativa, que software livre entra dentro dessa categoria. Então, vários editais do governo, quando você procura, existe a palavra economia criativa, porque o governo entende que se você trabalha numa área que tem como base a criatividade, o governo acredita que isso é um desenvolvimento para a região, né? Só que todas essas áreas perpassam sempre por uma coisa importante, que é escutar as pessoas, né? Porque a gente de computação, eu também sou formado em computação, a gente tem aquela visão de que a gente vai montar na cabeça nossas próprias ideias e projetos e achar que o mundo que aquilo é a melhor coisa do mundo e vai resolver todos os problemas. E a gente se depara com uma grande dificuldade, que é lidar com o mundo real, que é um pouco diferente, que é esse mundo real que traz os problemas. Eu tive com uma pessoa do Sebrae há 2 dias que disse para mim que, Genésio, 70% a 80% dos negócios, de fato, que são feitos, não são pela ideia original que alguém tem, mas é uma oportunidade de negócio que chega. Então, essa coisa do olhar para as pessoas, por exemplo, essa pesquisa que vai ser feita com os governos, com as prefeituras, acho fantástico, porque significa que você está querendo olhar para o mundo e ver quais são suas deficiências, seus problemas. E aí, pessoal, novas perguntas? Isso. O Células Empreendedoras primeiro, é um programa coletivo. Por isso que eu falei muito, peguei muito nessa questão das universidades, elas estarem segmentando o conhecimento. Então, um grande pilar nosso é fazer com que exista uma gestão colaborativa desse conhecimento, né? Só que, para as pessoas colaborarem, não tem como a pessoa colaborar só se apresentando com o seu currículo, como se fosse um LinkedIn. Isso não gera colaboração. O que gera colaboração é eu saber qual é a tua ideia e qual é o teu projeto. Por exemplo, agora eu sei qual é o projeto do César. César agora sabe qual é o meu projeto. Eu garanto que, nas próximas semanas, a gente vai começar a trocar umas ideias, porque quando a pessoa troca uma ideia com outra, aquilo se transforma, né, em outras ideias, transforma as ideias que a gente tem. Só que para você começar a colaborar, você tem que ter sua própria ideia. Ou você tem que participar de um grupo com uma ideia, ou com um projeto, né? Então, é uma gestão colaborativa, juntando ideias de pessoas de vários cursos diferentes, que estão em um grupo, certo? Que esse grupo tem, inclusive, professores e alunos. E aí você vai conhecendo projetos e ideias de professores e alunos de diversos cursos que querem colaborar para fazer novas ideias e fazer novas inovações.
Então, esse é um conceito de gestão do conhecimento, só que, para isso, como é que a gente operacionaliza? A gente forma professores em inovação. Por quê? Porque a maioria dos professores tende a ter só o viés da pesquisa, hoje. Então, a gente deixa claro para o professor que ele precisa ter uma vertente da extensão também, ou seja, do empreendedorismo, da realização, de olhar para a sociedade e participar e pegar recursos de fora e não ficar dependendo só do recurso da faculdade. Então, existe a formação do professor ou dos alunos que vão estimular, formação em empreendedorismo para os alunos, muitas vezes online, para que o aluno tenha essa formação, e eventos estimuladores como esse. Só que nos eventos do Célula, a gente quer que o aluno se apresente. Né? Não é só um evento com a palestra externa. Então, eu vou fazer a recomendação hoje, justamente, que o evento quais são as ideias? Vamos fazer os alunos apresentarem as ideias? Vamos fazer que todo mundo saiba a ideia de cada um. Eu garanto que nesse auditório, se todo mundo se levantar, 3, 4 pessoas se levantar e apresentar a sua ideia, todo mundo vai poder ajudar a ideia de alguém. Entende? Que se apresenta aqui e diz em 1 minuto o que ele está fazendo. Então, isso é muito rico na hora que a gente começa a fazer esse tipo de troca e gera muito crescimento, gera muito desenvolvimento, gera novos projetos e realização para todo mundo. Então, hoje à tarde a gente vai estar conversando mais com calma, mas, basicamente, princípios de gestão colaborativa do conhecimento através do conceito de um grupo autônomo, né, de professores e alunos, para realizar um projeto, uma ideia do que se queira fazer. Genésio, posso só adicionar uma coisinha? Claro. Aquele rapaz que eu falei, o Paul Graham, uma vez eu assisti uma palestra dele onde foi feita essa pergunta: o que é, afinal, uma célula empreendedora? Ele deu uma resposta que tem muito a ver com o que o Genésio falou, porque eu vou repetir o que ele respondeu para vocês. Ele falou assim: uma célula empreendedora é uma célula. Lembra das aulas de biologia que a gente tinha lá no ensino médio? Que a célula tem ali o citoplasma, o núcleo, a membrana citoplasmática. Dentro dos núcleos tem um monte de bastonete, mitocôndria, tal e tudo. Cada uma dessas coisas muito bem, fazendo a sua função muito bem especializada, para que a célula seja um elemento que seja um dos elementos básicos da vida, da nossa vida. E aí a quantidade, se uma célula com os elementos que tem consegue sustentar a nossa vida, a gente que tem um monte de células, nós somos em si componentes de células empreendedoras que podem ser muito maiores. E aí tem essa questão, às vezes a gente tem que, eu falei um pouco disso na minha palestra, o Genésio falou agora bem melhor, quando a gente pensa num empreendimento, a gente tem que ver que nesse empreendimento tem que ter tudo. Ele falou assim até da questão da gastronomia. Quando a gente começa a pensar, os elementos da gastronomia são muito parecidos com os elementos da programação. Um cara que faz uma receita, lê e executa uma receita, está executando um programa. Sabe? Então, quando a gente começa a ver, assim, às vezes, coisas que parecem que não estão tão conectadas, na essência, empreender é uma forma de arte, de trabalhar com os vários componentes das várias artes, para ter uma coisa que a gente faça uma diferença no mundo em que a gente vive. Só complementando, eu vou dizer uma coisa para você que me chocou na época que eu fiz computação, porque eu fiz mestrado e doutorado em computação, graduação, mestrado e doutorado. Computação é uma área meio, né? Então, na minha concepção, ela, por si só, ela não sai para lugar nenhum, porque ela é meio, né? Então, se ela é meio, você tem que ter o fim em algum lugar. Se você não tem uma visão do fim, então você não vai conseguir eu só vou aprender Java e ficar dentro do laboratório, né? Você tem que ter aí a gastronomia, porque a gastronomia é o lugar onde você vai aplicar a computação, que é meio, ou o governo, ou a educação, ou a saúde. Então, precisa de todas as outras áreas, só que a gente tem dificuldade de se associar às outras áreas. Eu lembrei só do outro conceito de células, que ele falou muito bem, adorei, sobre a unidade. Mas, quando a gente entende ecossistema, o conceito de ecossistema é fatores bióticos e abióticos externos, mas normalmente está associado ao conceito de célula, né? Então, precisamos criar um ecossistema empreendedor.
Ou seja, empreendedorismo não é uma disciplina, né? É um ecossistema, que é o que vocês estão criando. Então, na hora que a gente trabalha dentro do Células, o que a gente quer mais fazer é vamos construir colaborativo um ecossistema, que aí envolve governo, incubadora, disciplinas, extensão, pesquisa. O senhor falou sobre o livro Startups e a gente vê um movimento lá fora muito grande, muitas pessoas desenvolvendo várias coisas através de startups e até o governo brasileiro está com um programa de incentivo a startups. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que o senhor acha sobre esse movimento de startup e a importância disso. Eu vou falar de forma geral sobre o movimento, eu vou deixar que o Genésio comente a maior parte disso. Eu acho que a gente tem... primeiro, eu acho esse movimento de startups assim é uma coisa fantástica, que realmente está, especialmente pelo entusiasmo que está gerando nas pessoas mais novas, os estudantes, de ver que a questão de empreender não é nenhum mistério. Eu acho que, de uma maneira geral, está se mudando todo o conceito de que antes a gente chegava e estudava para ser empregado de alguma empresa, e hoje a gente está estudando para virar um empreendedor e contribuir com todo esse ecossistema. Mas eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados também. A gente tem o movimento de startup que se consolidou especialmente ali no Vale do Silício, na Califórnia, tem muito canibalismo também. Então, tem os investidores anjos, que são verdadeiros demônios, que o cara chega, ele tem bastante dinheiro, ele investe num grupo de empresas, monta, permite que surjam várias empresas, e aí ele quer ver alguma dessas ideias florescer. Ele está só observando. Aquela ideia que florescer, aquilo vai dar muito dinheiro para ele. As outras 19 ideias, ele não está preocupado. Ele vai matar aquelas ideias porque ele vai trabalhar só em cima da questão do capital, daquela ideia que vai gerar dinheiro. Eu acho que a gente tem que... Claro, eu não sei se eu cheguei a falar isso na outra palestra, assim, mas eu acredito que um dia a gente vai ver, espero que, não sei se na minha geração, mas talvez na geração das minhas filhas, o fim do dinheiro. Eu não acredito numa sustentabilidade de uma economia baseada em dinheiro. Eu acho que a gente já, como seres humanos, nós já até devíamos ter superado essa coisa aí da escassez e de o dinheiro ser a forma de poder e de subjugação de pessoas. Então, acho que a gente, quando pensa na questão do empreendedorismo, e o Genésio falou da questão do ecossistema, a gente tem que pensar no mundo que a gente vive e a gente tem que ver de que forma esse empreendedorismo vai fazer uma diferença positiva na nossa região, nas pessoas que convivem com a gente, no mundo de uma forma geral. Então, acho que os programas que eu estou vendo surgir estão levando em conta essa questão do empreendedorismo com o cunho social, que eu acho importante. Eu fiz, há pouco tempo, uma palestra na ESPM de Porto Alegre, e um professor de lá me convenceu, e eu não fiz isso ainda, devia ter feito, que eu deveria colocar no meu cartão de visita empreendedor social, porque a gente tem que adotar isso, porque é uma marca diferencial da forma como a gente quer empreender. Nesse sentido, eu gosto muito de ler, então sempre cito alguns livros. Tem um livro muito bom que foi escrito por um milionário, que é o Richard Branson, que é o dono das empresas Virgin. Ele escreveu um livro agora, foi no finalzinho do ano passado, Screw Business as Usual. Dane-se os negócios do jeito que são. E ele aborda, da ótica de um milionário, de um empresário muito rico, ele aborda a questão da necessidade de a gente começar a se preocupar não com o dinheiro, mas com a sociedade. Que o dinheiro tem que sustentar os negócios, mas o dinheiro não pode ser uma forma de a gente criar e manter desigualdades. Então... Uma fala dessa, né? Mas a complementaridade disso, por exemplo, Peter Drucker é o pai da administração, né? Assim, se você for ver da moderna, e ele, no final da vida, viu que precisava se dedicar ao social, que a forma, até como ele via o empreendedorismo, teve que ser mudado. Existem, inclusive, entidades hoje só focadas em negócios sociais. Então, quem tem interesse nisso, eu recomendo um livro lindo, chamado Quem se Importa? E é tudo focado em empreendedorismo social. Ontem eu estava com a gestora Nordeste da Artemisia, que
que é uma instituição, é uma aceleradora só voltada em negócios sociais. Então, existe, quando a gente entra em empreendedorismo, assim, em qualquer lugar do mundo, as pessoas que são... Eu, por exemplo, trabalho educação, então eu sempre estou mais preocupado com a educação. Então, vai ter realmente de tudo. E o empreendedor tem que ter cuidado mesmo para saber o quanto vale sua ideia. Né? Porque, na maioria das vezes, vale mais a pena você criar seus próprios clientes. Isso traz mais sustentabilidade do que você trazer investidor. O investidor, assim, você não está fazendo uma ideia para ter investidor, não. Você está fazendo uma ideia para ter clientes, né? Para ser sustentável. Então, na maioria das vezes, a gente não precisa de investidor. Né? E fica essa cultura de achar que a gente tem que fazer um plano de negócio para arrumar um investidor ou um plano para arrumar dinheiro para a FINEP, onde, na verdade, o mais sustentável é a gente ter nossos próprios clientes e crescer. E às vezes, por exemplo, eu me dediquei ao Células 5 anos e nunca tive receita. Estou tendo agora que a Secretaria de Empreendedorismo está... Então, a gente faz por a nossa vocação, a gente quer mudar o mundo. E na hora que a gente quer mudar o mundo, isso, para mim, é empreendedorismo, sem necessariamente o capital. O capital, eu gostei da frase dele, o capital ele vem em consequência, vai chegar um dia na sua vida. Né? Mas, sim, existe muito apoio. Existe uma rede de incubadores, existe uma rede de aceleradores, existe a Artemisia agora, existe a Startup Brasil, existe a Campus Party. Até a Campus Party agora está fazendo uma nova versão para startups. Existe uma rede de investidores, existe uma rede de investidores de capital. Quer dizer, existe uma avalanche aí de apoio. Só que eu digo aos meus alunos, não adianta nada ter essa avalanche toda e você está parado. Porque, novamente, você precisa de uma ideia para que todo mundo possa lhe apoiar. Se você não se apresenta como uma ideia, empreendedorismo não é aquele lugar que vai lhe convidar e botar um tapete vermelho para você ir, não, entendeu? Ou você vem e se apresenta e já diz o seu projeto e convence as pessoas de que o teu projeto é interessante, ou ninguém vai fazer nada por você, não. Né? Eu digo muito aos meus alunos, o meu papel é ir na sala de aula e dar uma palestra. Se eu dou uma palestra e depois marco os eventos e você não vai, aí não é mais comigo, não. Está todo mundo adulto, me entende? Não é... Você vai lá para o núcleo de psicoterapia, se for o caso, se você ter uma questão de você ter uma autoestima. Mas o meu papel é estar aqui com vocês. Dou o meu palestra, digo que vai ter um grupo de estudo à tarde, digo que estou na Campus Party, cabe a você levantar e dizer, vou entrar no ônibus, vou para a Campus Party, então vou participar. Essa a tendência. Agora, vai ter que ser sempre assim, entendeu? Você tem que ter a tua ideia e vir com a ideia. Não adianta vir só... que as pessoas não vão lhe dar o vídeo se você não já estiver vindo com um projeto.